ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E no vídeo de hoje nós vamos falar do que talvez tenha sido um dos melhores capítulos de Wano, se não da obra One Piece. Cara, sensacional, esse capítulo emocionou muita gente, inclusive a nós, com um dos melhores desenvolvimentos de Sanji até agora. Já deixem nos comentários qual foi a parte desse capítulo que vocês mais gostaram e qual é a expectativa de vocês para o próximo. E sem mais enrolação, bora direto para esse capítulo. E o capítulo já começa com uma capa colorida que confirmou o que muita gente já pensava sobre o Zoro. Ele é realmente a representação daquele que é o segundo maior do bando. E essa capa colorida ficou simplesmente sensacional. Estão todos os primeiros comandantes ou imediatos dos bandos dos piratas mais famosos. E é muito louco ver o Zoro em destaque. E um detalhe também que é muito interessante é que no nome One Piece, no O, tá desenhado o símbolo do Shimotsuki. O que também confirma pra gente mais uma vez que o Zoro com certeza é um Shimotsuki. E muita gente voltou a falar como o Zoro é imediato, como o Zoro é o segundo do bando. E isso já é bem claro ao longo da história, então pelo menos pra mim não foi uma surpresa. E o capítulo já começa na cena em que paramos o último, quando Big Mom recebeu os ataques despertos de Kid e de Law. Os minions de Kaido que estão ao redor da cena falam que nem mesmo ela poderia ter sobrevivido a isso, já que foi um ataque colossal. Os dois supernovas estão exaustos, e isso provavelmente é reflexo do que eles disseram no capítulo passado, que esse despertar gasta muita energia deles. Law pergunta pra Kid sobre a duração do poder da Jiki Jiki no Mi, e é claro, por mais que eles estejam em aliança, Kid sabe que eles são rivais e concorrentes ao trono, e obviamente não dá a resposta. Ele não é como Hawkins que sai falando as fraquezas dele pra todo mundo. E isso abre até uma brecha pra imaginarmos quanto tempo e como essa tal aliança vai durar. E a gente até se pergunta se pode existir alguma traição de ambas as partes após uma possível queda da Big Mom, já que o trono de Yonkou, como ela fala mais adiante, vai estar vazio, e um trono só tem espaço pra um imperador se sentar. E a gente aqui tá curioso pra saber que fim vai ter essa aliança, até porque Law e Kid têm objetivos muito diferentes. O Law ele quer saber mais sobre o século perdido, enquanto o Kid, nem sei qual é o objetivo do Kid, enquanto o Kid simplesmente quer derrotar os Yonkous. E debaixo dos escombros a velha bruxa se levanta, e de cara esse quadro já nos surpreendeu bastante, porque a gente pode ver sangue saindo da Big Mom. E na página seguinte ela usa o Soulpocus dizendo Oshiruko or Life, sugando a vida de todos os subordinados de Kaido presentes ali naquele local. E é muito da hora ver como o Oda se liga aos detalhes, e usou o Oshiruko, que foi uma comida bem relevante, digamos assim, para o desenvolvimento da Mama no arco, e isso acontece desde o Dom. E naquele local ela sabia muito bem que nenhum deles tinha sopa de Oshiruko. No banquete, os subordinados de Kaido pisotearam e desperdiçaram o doce que poderia matar a fome de tantos miseráveis em Wano. E foi aquela cena incrível quando Zoro e principalmente Luffy ensinaram a eles o valor de uma comida. Mas o interessante é que foi a própria Big Mom que agiu efetivamente como executor, entre aspas, fazendo-os pagar pelas suas ações egoístas com a própria vida. E cara, essa pra mim foi uma das cenas mais impressionantes desse capítulo, porque nós estamos vendo a Big Mom lutando como nunca vimos antes, usando talvez o máximo de seu poder, usando as almas de subordinados de Kaido para dar vida a diversos homies. E uma coisa que nos surpreendeu bastante foi ela usar um ano da própria expectativa de vida para ficar ainda maior e muito mais poderosa. Nessa página dupla insana, onde ela encara Kid e Law dizendo um discurso que foi sensacional. Mas primeiro ela diz uma coisa que finalmente aconteceu. Faz décadas desde que eu tinha sentido uma dor como essa. Devo admitir, vocês são fortes. E cara, se a Big Mom já ficou maior e muito mais forte comendo apenas um ano de expectativa de vida dela, imagino se ela usar uns 10 ou 20, ela simplesmente ficaria talvez invencível. E pra quem achou que os dois não tinham feito danos verdadeiros nela, aí está. A Big Mom está ferida e cheia de sangue em sua face, e isso pra mim foi sensacional, porque vemos finalmente o nível e quão forte podem ser o Law e Kid em batalha. E desde o Nigashima é a primeira vez que a Big Mom se fere em uma batalha, muito diferente que Kaido, que já apanhou até do Raizou. E cara, pessoalmente falando, a Big Mom, por mais que estivesse sendo ridicularizada no arco, na minha opinião, ela é uma das Yonkous mais bem desenvolvidas e até a mais bem desenvolvida. Seja pela sua imponência, que até mesmo Kaido não tem uma imponência tão forte, e os seus poderes e seu design são impressionantes. E então ela segue com seu discurso reconhecendo a força da nova geração. Trafalgar Law, Capitão Kid, vocês e o Chapéu de Palha estão sérios em tomar nossos tronos. Peguem se forem capazes, o trono de Yonkou. Cara, isso daqui me arrepiou, inclusive porque o Oda desenhou
desenhou muito bem a expressão de raiva e insanidade da Big Mom e me fez ficar mega hypado pra essa luta. É isso que estamos vendo, um conflito direto da velha geração com a nova, que foi profetizado por Oden e que, cara, convenhamos, é sensacional ver esses combates. E nesse ponto, Law diz algo que é muito interessante. Ele fala: eu preciso derrotar monstros como você se quiser descobrir a verdadeira história. E isso até nos deixa um pouco preocupados, porque obviamente isso é um conflito direto com o sonho do próprio Luffy. É ele quem deve chegar a Laugh Tale e não Law. Será que isso no futuro pode motivar talvez não uma traição, mas um embate entre os dois? Comentem aí o que vocês acham. E com esse upgrade da Mama, eu acho um pouco difícil imaginar como eles podem ganhar essa batalha. E uma das possibilidades que eu imaginei foi a seguinte: e se esse é na verdade o último ano da vida da Big Mom? Já pararam pra pensar nisso? Se esse é o último ano da vida da velha, ela acabou de sugar essa expectativa pra se tornar ainda mais poderosa e vencer os Supernovas. Mas e se em algum momento da batalha ela começar a fraquejar e perder as forças justamente por esse ser o ano da sua morte? Isso abriria uma brecha perfeita e até pra, narrativamente falando, a dupla vencer a Big Mom. Mas vamos ver qual vai ser o resultado dessa luta. E então temos uma rápida cena de Drake e Apu, onde obviamente Drake recusa aquele convite que ele fez no capítulo passado, já que Drake sabe o quão desprezível Apu é. E quando eles começam a lutar, Yamato aparece e quebra a parede do salão onde eles estão. E novamente a gente tem uma cena de Apu sendo oportunista e tentando fazer uma aliança com Yamato, que sinceramente foi só perda de tempo. Só que novamente esses numbers me deixaram curioso com um detalhe. A gente tinha comentado como eles têm algumas semelhanças com aqueles 3 samurais antigos. E beleza, nem eu espero que sejam os 3 samurais, de forma nenhuma. Mas nessa cena, por algum motivo, o number Fuga, que teoricamente, bem teoricamente seria o Shimaru, se interessa pela Yamato e simplesmente sai correndo atrás dela, sem motivo nenhum aparente. E por mais que ainda não sejam nenhum dos 3, e eu acredito que não seja, ainda assim é algo muito curioso a se notar. Vamos ver onde é que isso vai dar nos próximos capítulos. E então voltamos pro núcleo de Brook e Robin, que só confirma o que tínhamos dito no capítulo passado, que agora eles estavam na mesma sala. E cara, essa cena me deixou muito tenso. Eles finalmente chegaram até a Robin, e todos naquele momento, até os Minks, reconhecem o quão formidáveis eles são. E a própria Robin comenta que entre as CPs, eles são os de maior nível. E a gente só consegue ver em um último quadro ele usando algo como soro pra ir atrás do Brook e da Robin. Eu espero que essa batalha aconteça e que o Brook tenha o destaque que ele ainda não teve em Onigashima e salve a Robin deles dois. E aí chegamos na parte que tornou esse capítulo um dos melhores e um dos mais tristes, ao meu ver. O conflito que o Sanji tá passando. E eu confesso que pra mim, pelo menos quando eu li a primeira vez, foi muito difícil e surpreendente ler esse capítulo. O Sanji novamente aparece no bordel que ele tava lá no início do arco. E ele tá diante de algumas mulheres. E elas estão enfurecidas com o Sanji, se perguntando por que ele fez aquilo. E naquela hora eu quase não acreditei no que eu tava lendo. Tinha uma jovem ferida no rosto e chorando muito. E o Sanji tava insistindo em dizer que elas entenderam errado, que ele nunca poderia ter feito algo como aquilo. E nesse momento a gente já consegue até observar que a própria sobrancelha de Sanji já mudou de lado, deixando igual dos seus irmãos, e parece que agora a transformação foi completa. O Oda se atentou até esse mínimo detalhe, e ele começa a se perguntar o que aconteceu, que isso não estava certo, e se lembrou de seus irmãos que espancaram uma mulher em Holy Cake. E quando Queen aparece, Sanji finalmente se lembra, e foi nesse momento que eu senti completamente a dor do personagem, porque ele se deu conta de que foi ele quem bateu nela. A gente não viu isso realmente acontecer, e eu acho que o Oda não mostraria, porque eu sinto que foi como o Oda fez com a Big Mom e as crianças da Madame Carmel. A gente se dá conta de que o Sanji bateu em uma mulher, e ele se lembra de ver o rosto aterrorizado daquela menina, e cara, ver a expressão do Sanji nesse quadro me quebrou completamente. Vocês têm noção de que o Sanji já foi humilhado por mulheres em combate como a Califa e a Black Maria, e não ousou fazer nada nem pra se defender porque tinha medo de feri-las? Isso é o maior código de honra do personagem. Isso faz parte de quem o Sanji é, ou não é mais, já que agora ele feriu uma garota. E foi nesse momento que esse capítulo me pegou completamente, porque a gente nunca viu nenhum Mugiwara passar por uma coisa dessa, de quebrar o próprio código de honra dessa forma. E ver o Sanji tendo que passar por isso, cara, é muito pesado. E ele começa a se perguntar algo que foi igualmente terrível. Ei Luffy, qual minha versão você prefere? Meu lado humano é sempre inútil contra inimigas mulheres, mas como um guerreiro da ciência, eu poderia executar friamente qualquer um que você quisesse. Mesmo um monstro como esse seria fácil de desmembrar. Que tipo de pessoa o rei dos piratas precisa do seu lado? Cara, vamos lá. Isso aqui é o Sanji falando com a pessoa que ele mais admira e segue em toda a sua vida, se questionando sobre a sua própria natureza enquanto ele se lembra dele. Depois de tudo que Luffy e Sanji passaram juntos em Holy Cake, ver o Sanji falar isso é de quebrar qualquer um. Isso só revela também o
quanto o Sanji é um tripulante e um companheiro fiel do Luffy, e como o Mugiwara deve ser. Ele poderia simplesmente pensar só no seu código de honra que foi quebrado, ou seja lá o que for, mas ele primeiro pensou no seu capitão. E é claro que sabemos a resposta que o Luffy daria. E se você pensa em uma resposta diferente, cara, começa a repensar o tipo de pessoa que você é. E o Oda é um gênio. Isso que é desenvolvimento de um personagem. Isso que é um contexto profundo e perfeito pra uma batalha. Um arco que foi iniciado desde aquele encontro com Black Maria, que muita gente deu hate, mas que agora faz todo sentido pra essa guerra. E a conclusão dessa cena é tão genial quanto. E galera, mesmo gostando muito do traje do Stealth Black da Germa, e muita gente, inclusive nós, achando que seria um mega upgrade pro Sanji, até dá pra entender porque o Oda nerfou ele aqui. Porque se o Sanji usasse esse traje, não ia sobrar nada do dinossauro. Mas em nossa opinião, era exatamente essa atitude e a decisão que o personagem tinha que ter tomado. Foi simplesmente perfeito. O Sanji destrói o traje sem pensar muito nisso. Afinal, foi isso que despertou nele os seus genes adormecidos. Como muita gente já teorizava. Não irei perder mais nenhum pedaço de mim mesmo. E amigos, que cena incrível. E comentando um pouco sobre os poderes do Sanji e a Raid Switch, não sei se ficou claro para todos, mas assim como o Oda antecipou um fato através do Niji, de que ele possui os poderes elétricos sem mesmo usar a Raid Switch, o mesmo aconteceu com Sanji. Isso mesmo, não foi só velocidade, ele realmente ficou invisível no último golpe que ele deu em Queen. O Oda até mesmo utilizou o mesmo efeito especial além do comentário do próprio Queen. Ou seja, além da super força, regeneração ampliada e resistência, o Sanji e seus irmãos são capazes de usar seus poderes especiais na forma normal, sem precisar do traje. A Raid Switch só servia para ampliar seus poderes, além de possibilitar o voo, coisa que o Sanji nem precisa, pois ele já tem o Skywalk. Sanji somente ainda não percebeu isso por conta do seu abalo emocional, o que também deixa bem claro que ele continua demonstrando sentimentos após o despertar completo de seus poderes. Então ele já é o sucesso absoluto do experimento da Germa, poderes herdados de seu pai, o Judge, e os sentimentos herdados pela sua mãe e seu pai verdadeiro, o Zeff. E após ele dizer adeus à Germa e aos banheiros femininos, que são muito importantes por sinal, ele começa a fazer uma ligação via Dendemushi. E quando nós achamos que o capítulo não poderia ficar ainda mais incrível, ele ficou. O Sanji liga pro Zoro, que nem sabia que tinha um Dendemushi no bolso. Cortesia do roteiro do Oda. E eles começam como sempre a discutir. Só que aí Sanji começa a falar uma coisa que novamente confrontou muito o próprio personagem e mostrou a profundidade dessa batalha pra ele e da profundidade do próprio personagem. Ele diz pro Zoro que eles vão vencer a batalha com os Piratas das Feras e Zoro diz que com certeza vão. Isso por si só já foi incrível porque mostrou a confiança que eles têm um no outro. Eles se odeiam, mas no fim são como irmãos. E é aí que o Sanji diz o seguinte: se depois disso eu não for mais o mesmo, eu quero que você me mate. E cara, vamos lá, é o Sanji falando isso pro Zoro. A gente sabe a relação que eles têm desde quando eles se conheceram. E ver o Sanji confiando a própria vida nas mãos do Zoro é uma coisa muito profunda. E novamente confrontando mais uma das principais características do personagem. E o Zoro, mesmo que sem entender o que tá acontecendo, responde que ele vai ser rápido, que vai vencer o King. E agora ele tem um motivo pra esperar ansiosamente. E isso significa que é melhor que o Sanji não morra antes disso. E eu esperava que o Sanji concluísse chamando o cara de marimo de merda ou algo assim, mas o Sanji simplesmente diz, obrigado. E ver o Sanji falando assim com o Zoro já é uma coisa que surpreende qualquer um. E é nesse momento que a gente chega na cena final desse capítulo, onde nesse quadro a gente já vê aquilo que Samuel tinha comentado antes, dos traços da invisibilidade da Germa, que ele conseguiu com o traje da Germa, e que agora ele tá fazendo sem o traje. Ou seja, ele consegue usar essas habilidades. E o próprio Queen se pergunta se aquilo é a ciência da Germa. E o Sanji aparece novamente na frente do Queen em uma velocidade absurda, e diz que ele não põe mais lenha na fogueira porque ele já tá fervendo. E com um Hell Memory sensacional, em uma página dupla insana, a gente encerra esse capítulo. E um comentário sobre esse Hell Memories é que agora ele tá com as memórias da família dele, algo que é muito mais profundo do que a ilha do Zokamar. E como o próprio editor disse no fim desse capítulo, é um chute que transborda a determinação. Eu não sei vocês, mas eu tô ansiando pra ver essa batalha. Essa batalha vai ser sensacional. E ver a superioridade do Sanji sobre o Queen, que desde o início simplesmente dominou essa luta, tá me deixando muito empolgado pra ver a conclusão dela. E galera, antes de finalizar o vídeo, nessa semana saiu um suposto vazamento dos roteiros do capítulo atual até o 1045 de One Piece. A gente não sabe se é real, provavelmente não é, mas a gente vai comentar aqui porque a pessoa que criou esse vazamento com certeza é muito criativa. E pelo menos uma boa parte dele ficou muito bacana e eu gostaria até de ver isso na obra. E nesse suposto vazamento, algumas coisas que nos chamaram a atenção foi que esse usuário foi bem específico em relação aos capítulos que vão acontecer os determinados eventos. Por exemplo, no capítulo 1034, ele diz
diz que o Zoro vai despertar a Ema e nos vai ser explicado como uma espada se torna uma lâmina negra. A gente já falou disso várias vezes aqui no canal, que provavelmente o Zoro vai transformar a Wado Shimoji em uma lâmina negra nessa batalha contra o King ou no final da guerra. E esse vazador também fala sobre vários eventos que vão acontecer numa suposta luta entre Sanji e Zoro. Ele diz que o Sanji vai despertar sem emoção e começar a destruir a todos. E Zoro vai tentar impedi-lo, mesmo estando quase morto no chão depois da luta contra o King e o efeito do remédio dos Minks ter acabado. E ele diz que o Sanji e o Zoro vão ter um grande momento de irmãos, quando Zoro vai chamar Sanji por seu nome e lembrar a ele de seu sonho de encontrar o All Blue. E isso vai fazer com que Sanji desperte de seu estado insano como soldado da Germa. Galera, só essa parte nos arrepiou bastante, porque é uma coisa que a gente tá esperando há muito tempo, ver um confronto direto entre Sanji e Zoro, e acabar dessa forma, com o Zoro chamando Sanji pelo nome pela primeira vez na história do mangá, vai ser simplesmente sensacional. E pelo jeito os eventos estão se encaminhando realmente pra isso. Nós não sabemos de novo se isso é realmente real, mas que seria insano ver essas cenas no mangá, e isso com certeza é. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre esse suposto vazamento, o que vocês pensam que vão acontecer nos próximos capítulos, a gente quer muito ver o que vocês acham. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você curtiu deixa teu like, considere se inscrever no canal, a gente tá sempre trazendo muito conteúdo da hora de One Piece. Confere também nosso Instagram, onde a gente soltou mais um post pra responder perguntas em um próximo vídeo que vai sair ainda essa semana no canal. E é isso galera, valeu! Valeu!